Agora, nessa aula B, a gente vai falar um pouquinho das propriedades periódicas, que vai ser uma introdução para quando a gente for fazer a aula de distribuição eletrônica. Porque ela já vai dar, quando a gente falar um pouco de eletronegatividade, ela já vai dar uma luz de como vai ser, do que a gente precisa saber para a próxima aula, tá bom? Então, as propriedades periódicas, elas são propriedades que se relacionam com os números de átomo, com o número atômico do elemento. Ou seja, conforme esse número atômico vai aumentando, essas propriedades elas podem crescer ou diminuir, sempre de uma forma periódica. Por isso que ela recebe esse nome. Então, aqui está listado as principais, né? Todas as principais propriedades, né? Raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, eletropositividade e eletroafinidade. Aqui na aula a gente vai falar dessas três primeiras, que são as mais importantes, que são as principais, mas essas duas elas estão no resumo e vocês conseguem acompanhar elas, né? Tem um resuminho para vocês que vai ser mandado, vocês vão ter elas para depois ler. Qualquer dúvida vocês falam com a gente, mas as mais importantes estão aqui, que é o que a gente vai abordar hoje, tá bom? Então vamos começar com o raio atômico. O que é raio, né? Da mesma forma como a gente pode pensar na matemática que o raio é a metade de um diâmetro, a gente também pode falar isso pro átomo, né? Para um elemento. Ele vai ser calculado exatamente como a metade de um diâmetro. Mas então por que eu não poderia pegar um átomo só e pegar essa medida aqui total dele e dividir por 2? Porque quando a gente fala na matemática de um círculo, a gente tem uma dimensão limitada. Você sabe aonde ele começa, onde ele termina. Quando a gente fala de átomos, conforme ele está ficando cada vez maior, você tem muitas camadas, fica um pouco complicado de você pegar exatamente o elétron que está ali na camada de valência para você saber o tamanho desse átomo. Já o núcleo, ele é uma coisa mais consolidada, ele tá ali, a gente sabe onde ele está, você consegue ter ideia de onde ele está. Ele não está igual o elétron, né, numa superfície aqui mais isolada, assim, né, mais tão externa. É por isso que eu até representei assim, né, uma forma mais clarinha, que não dá, você não sabe muito bem onde ele está, até onde ele termina. Então, quando você pega dois átomos né, do mesmo elemento e você consegue saber onde estão os seus dois núcleos, você tem então essa dimensão total, né, que a gente vai chamar de diâmetro. Por quê? Porque ele é do mesmo elemento, não dá para fazer isso com elementos diferentes, né? Então, se ele é do mesmo elemento, eu posso falar que essa distância entre os dois núcleos é a mesma coisa que o diâmetro, como se eu tivesse pego de um só. E se eu dividir isso, né, por 2, eu vou ter a ideia do que é o raio atômico desse elemento, ok? E a gente consegue todas essas propriedades, a gente consegue definir elas dentro da tabela periódica de uma maneira mais visual. Então, a gente consegue colocar. A tabela ela é montada dessa forma, junto com essas propriedades, e você consegue saber como se comportam todas elas só olhando para a tabela. Você sabe qual elemento tem maior raio, maior energia. Olhando a tabela, a gente vai passar uma por uma, tá? Então, para o raio atômico, deixa eu só abaixar aqui o slide, peraí, gente, para eu poder ver o chat. Então, para o raio atômico, que a gente acha até um pouquinho mais complicado de explicar, eles vão crescendo, se você olhar para a tabela aqui, conforme está decrescendo e conforme a tabela está andando cada vez mais para a esquerda. Mas por que disso? Se a gente pegasse, lembrando daquela aula da tabela periódica, que a gente fala que sempre aqui nos períodos, né, que são as linhas, a camada de valência vai aumentando, né? A camada eletrônica ela vai aumentando. Isso quer dizer que o raio vai ficando cada vez maior, certo? Se a gente olhar aqui, se eu tiver só uma camada, imagina que ele é bem pequenininho. Se eu tiver se eu tiver umas duas camadas, ele vai ficando cada vez maior. Então, quanto mais camadas eletrônicas eu tenho para esse elemento, maior o raio é. Então, por isso que ele vai crescendo sempre de cima para baixo, porque conforme vai aumentando as linhas, mais camadas eletrônicas eu vou tendo. E da mesma forma que quanto mais elétrons eu tenho na camada, né, ou seja, conforme ela vai crescendo,
da esquerda para a direita, ou seja, aqui eu tenho um elétron, aqui eu tenho dois, aqui eu tenho três. Lembra que a gente viu um pouquinho antes lá na parte A? Aqui eu tenho quatro, assim vai crescendo. Conforme vai crescendo para cá, quer dizer que eu tenho mais atração do núcleo no por esse o núcleo ele tem uma força maior de atividade puxando esses elétrons, certo? Conforme ele cresce daqui para cá, vou repetir, conforme ele cresce daqui para cá, ou seja, conforme ele vai aumentando as colunas, ele tem mais elétrons, ou seja, o núcleo tem uma atração muito maior. Então, oi? Então o raio é menor. Isso, então o raio dele é menor, porque ele vai puxar cada vez mais para esses elétrons. Se a gente está afastando isso, se a gente tem menos elétrons nessa camada de valência, quer dizer que o raio está ficando cada vez maior, por isso que ela cresce daqui para cá. Deu para entender? É um pouco confuso isso, mas está tudo bem? Essa parte de raio? Ou seja, na tabela, quanto mais para baixo e mais para a esquerda a gente está, maior é o raio atômico. Tudo bem? Até aqui? Posso falar? Mari não, Mai, posso falar uma coisinha? Claro. É, gente, se vocês tiverem dificuldade ainda, mesmo a Mai explicando, e vocês puderem e quiserem baixar o aplicativo, na hora de olhar, olha, abre o aplicativo na parte do hidrogênio, que é o primeirinho. Você está vendo que o raio dele é bem pequeno nessa parte nessa imagem da tabela? E daí você vai na mesma família e olha o último elemento. Você vai ver que na última camada ele tem pouquíssimos elétrons, mas vocês vão ver, é muito visual. Eu acho que assim vocês vão conseguir entender, caso vocês não tenham entendido ainda o que a Mar tá falando. Beleza? Tudo bem, pessoal? Então, eu vou passar para a próxima propriedade, que é a energia de ionização. O que seria essa energia? É a quantidade, ou seja, a energia mínima necessária para remover o elétron de um átomo. Ou seja, esse elétron ele sempre vai ser retirado da última camada, sempre da camada de valência, certo? Então, quanto maior for esse raio atômico, mais afastado do núcleo esses elétrons estão, certo? Quanto mais camadas de valência nós temos, mais afastado do núcleo os elétrons vão estar. Então, a força de atração pelo núcleo é menor. Por isso que a energia de ionização ela vai diminuindo conforme a quantidade de elétrons está aumentando, certo? Porque você tem menos. Aqui, ó. Então, conforme o raio atômico está aumentando, você tem a força de atração é menor, ou seja, você tem uma energia de ionização menor também. Por isso que quanto menorzinho é o raio atômico, certo? Porque, vamos voltar aqui, o raio atômico cresce nesse sentido, ou seja, aqui está o maior raio, aqui está o menor. Para a energia é o contrário. Quanto menor for o raio, maior é a força de ionização, porque você tem mais força de atração pelo núcleo. Certo? Tudo bem? E aí a gente vai entrar na eletronegatividade, que é a mais importante dessas propriedades, porque é o que a gente mais vai usar na próxima aula, porque é ela que vai falar, né, que ela vai entrar junto aí com os diagramas que a gente vai ver. Então, a eletronegatividade é exatamente essa tendência que o átomo vai ter de atrair um elétron para si. Então, aonde a energia de ionização é a energia que ele precisa para retirar o elétron de um átomo, a eletronegatividade é a tendência que ele tem de atrair esse elétron para ele. Então, ela cresce junto, né? Ela cresce ali em paralelo com a energia de ionização. Gente, isso é bem importante também entender que quando a gente for estudar ligações químicas, a eletronegatividade tem bastante a ver com as ligações iônicas, covalentes. Então é bem importante entender como é que ela fica distribuída na tabela periódica. E por conta disso, tem uma musiquinha bem legal para decorar,
os principais elementos da força de eletronegatividade. Acho que a Má colocou aí. Coloquei no próximo, cara. A sensação tá pro final. A parte emocionante tá pro final. Então, da mesma forma. Então, aqui, igual a energia de ionização, conforme o raio aumenta, a energia diminui. Aqui é a mesma coisa. Conforme o raio atômico está aumentando, menor é a atração do núcleo por esses elétrons. Por isso que ela cresce ao contrário. Então, aqui que a gente tem o maior átomo, quer dizer que a energia a energia de ionização é menor, ou seja, a tendência que ele tem de atrair um elétron é menor. Então, quanto menorzinho esse átomo, mais forte está ali a força no núcleo dele, mais difícil é de tirar esse elétron. Ele precisa, né, de mais força. Então, é a mesma então ele cresce no mesmo sentido. Esses valores de eletronegatividade, que é o que a gente vai ver depois, né, que é pela escala de Linus-Pauling, a gente vai conseguir detalhar e fazer a distribuição eletrônica desses átomos por essa escala definida de Linus-Pauling, tá? E aí fizeram uma definição, né? Se você procurar em vários lugares tem, de qual é a ordem dos elementos mais comuns, né? A ordem dos principais elementos que são utilizados em ordem crescente, né? De qual tem mais força para menor força. Gente, eu não vou cantar isso. De ordem decrescente. Em ordem decrescente, perdão, né? Conforme está decrescendo, eu não vou cantar, eu me recuso a fazer isso. Eu vou passar a bola aqui. Vai, Mari, Vai, todo mundo decorou, vai. Fui ontem no clube, tarde índio, só comi puta holandesa. É para não esquecer ali na hora de fazer a prova, tá sempre relacionando aqui, ó, as primeiras letras dessa frase pela ordem, né, decrescente da eletronegatividade. É feio, mas é uma coisa que todo mundo vai lembrar, porque é feio, todo mundo lembra dessas coisas, né, na hora ali. Então é uma forma, é um negócio que grava na cabeça, né? Então, se você relacionar aqui, né, sempre as primeiras